Boa noite a todos que estão participando do nosso estudo, nosso grupo de estudos, que hoje completa 1 ano de atividade. E nesse ciclo a gente está iniciando ao mesmo tempo que completamos 1 ano de vários estudos que estão disponíveis no canal da Abrarte. Esse grupo de estudo é uma realização da Associação Brasileira de Artistas Espíritas. E, ao mesmo tempo, estamos começando o nosso primeiro em parceria com a Rede Amigo Espírita, aqui reunindo esforços na divulgação da oportunidade de estudarmos juntos sobre a relação arte e espiritismo. Sejam bem-vindos, amigos que estão assistindo pelo YouTube. Lembrando que há a possibilidade de vocês participarem pelo chat, fazendo perguntas. A Fátima Ricardo está conosco aqui, vai acompanhar a participação de vocês pelo YouTube. A Fátima é de Indaiatuba. Temos o Júlio Nunes, de São Paulo, também participando no grupo aqui com a gente, o professor Glaucio Cardoso, que é responsável pelo estudo de hoje, e a companheira Ângela Luier, lá de Portugal, que participa conosco também aqui da sala. A nossa dinâmica, para aqueles que estão chegando pela primeira vez, vale a pena a gente lembrar, são de 20 a 30 minutos de exposição que o professor Glaucio... Não está saindo áudio no YouTube? Eu acabei de ouvir aqui. Está saindo sim, alguma dificuldade particular com o áudio. O tema de hoje, ele é o Leopoldo Machado. Vamos estudar um pouco sobre a vida desse companheiro de movimento espírita. O Homem, o Poeta, o Pregador, que é a responsabilidade do professor Glaucio. Glaucio vai fazer uma pequena exposição de 20 a 30 minutos. Posteriormente, a gente abre para a participação aqui dos membros na sala, dos companheiros no YouTube. Depois ele conclui. Nosso estudo vai até às 22 horas. Tá bom? Vamos iniciar com uma prece de mobilização de nossa energia, de agradecimento com a Ângela, lá de Portugal. Por favor, Ângela, fique à vontade. Sim, obrigada. Então, boa noite a todos. Então, nesse momento, vamos tranquilizar os nossos corações e elevar o nosso pensamento, agradecendo por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos e que na noite de hoje possamos aprender mais e partilhar mais, para cada vez mais possamos compreender as maravilhas da arte e o quanto podemos caminhar com ela numa caminhada elucidativa, uma caminhada de força, de unificação e de paz. Que assim seja. Opa, agora sim. Que seja assim e muito mais. Lembrando que você pode se inscrever no canal da Rede Amigo Espírita, ter acesso a diversos vídeos e conteúdos que o canal disponibiliza, e também pode acessar os estudos anteriores que nós já fizemos pelo canal Abrarte Oficial do YouTube também. Sem mais delongas, vamos passar para o professor Glaucio Cardoso, que é formado em História, mestre em História, e diretor da companhia Cielemarte, companhia de teatro Leopoldo Machado. E Glaucio, fica à vontade aí para se apresentar, iniciar o seu estudo. Bom estudo para todos nós. Boa noite. Muito boa noite a todos que estão nos acompanhando. Que a paz do Cristo esteja em nossos corações. Só fazer uma pequena ressalva, Ed. O meu mestrado não é em História, é em Literatura Brasileira. Tá? Tenho o maior respeito e carinho e inveja dos historiadores, mas ainda não cheguei lá. É sempre uma responsabilidade muito grande falar de Leopoldo Machado, que é uma figura talvez única, talvez ímpar, que nós tivemos no cenário do espiritismo brasileiro, uma figura inigualável, até o presente momento não surgiu ninguém que se lhe compare, e a gente sempre fica muito, muito motivado e com um senso de responsabilidade muito grande para falar desse irmão. Eu vou botar aqui a nossa apresentação para que as pessoas possam acompanhar. Aqui. Edmundo, me confirma pelo áudio se está dando para ver
a apresentação em tela cheia, por favor? Perfeito, perfeito. Pode ir. Obrigado. Bom, então, Leopoldo Machado, o homem, o poeta, o pregador. Na verdade, eu devo confessar que o título dessa nossa fala não foi ideia minha, é o título de um dos primeiros livros que saiu sobre a vida de Leopoldo Machado, logo após o seu desencarne. É um livro escrito por Clóvis Ramos e publicado em 1965, 8 anos após o desencarne de Leopoldo Machado. Clóvis Ramos publica essa obra, Leopoldo Machado, o homem, o poeta, o pregador. E é a partir desses 3 títulos que Clóvis Ramos lhe dá que nós vamos fazer nosso comentário aqui a respeito de Leopoldo. Eu já começo dizendo que eu não tenho a pretensão de dar conta de toda a vida de Leopoldo, de toda a sua envergadura, e para validar essa minha confissão de impossibilidade, eu pego um texto de Agnello Morato, que foi publicado num jornal logo após o desencarne de Leopoldo, e que consta nesse livro, Leopoldo Machado, o homem, o poeta e o pregador, em que ele diz assim: Leopoldo Machado não cabe numa simples crônica. Sua vida de abnegação, de amor inexcedível à criança e ao evangelho, só pode ser relatada como lição garantida no dia que o fizermos numa obra de fôlego e gratidão. Este homem, um dos mais completos espíritas do Brasil, só pode ter lugar numa biblioteca para consultas e aprendizado de cada hora. Então, esse texto do Agnello Morato, entre tantos outros que falaram de Leopoldo, eu acho que foi a pessoa que mais conseguiu sintetizar a importância de Leopoldo dentro do espiritismo, né? Completos espíritas do Brasil. Não à toa ele vai receber, ainda enquanto encarnado, ele vai receber o título de o espírita número 1. A sua verve, o seu empenho, a sua influência mesmo na época em que ele estava fazendo o seu trabalho, na época em que ele estava trabalhando pela causa espírita, ele teve uma influência até o momento ímpar, única, com perdão da repetição, mas Leopoldo nos provoca muitas vezes a tentar dar conta dele. E a gente vai falar aqui rapidamente, em breves palavras, talvez até de menos de 30 minutos, sobre esses aspectos. Primeiro, eu quero abordar um pouco sobre o homem Leopoldo Machado. Quem foi essa figura a quem nós tanto reconhecemos? Então, eu vou dar para vocês alguns dados biográficos de Leopoldo. Ele nasce no dia 30 de setembro de 1891, numa cidadezinha, um arraial chamado Cepa Forte, na Bahia. Hoje em dia, Cepa Forte recebeu o nome de Ladaíra. Então, houve essa mudança, e ele nasce numa casa muito simples, né? Ele era filho de seu Eulálio e de dona Ana, né? Deixa eu só conferir aqui, que de repente o nome da mãe dele me fugiu brevemente. Ana Isabel, né, e seu Eulálio. Ele teve uma vida realmente muito difícil, muito pobre, com sérias dificuldades financeiras, e ele mesmo conta em sua autobiografia que ele nunca chegou a ter brinquedos de criança, né? E ele fazia os brinquedos dele. E se a gente pensar na época em que Leopoldo Machado nasce e tem a sua primeira infância, 1891, a República ainda estava num processo de tentar se firmar dentro do Brasil, e poucos anos depois, ali mesmo, próximo de onde Leopoldo era um menino, ocorre o combate de Canudos. Então, é um período de grande efervescência política
e também cultural, em que o Brasil está tentando descobrir o que é o Brasil, e que o Brasil está tentando se reconhecer enquanto nação. E é nesse cenário que Leopoldo vai crescer, vai ter, inclusive, seus primeiros contatos com a mediunidade, por intermédio das rezadeiras, as benzedeiras, as videntes, que andavam ali pelos sertões. Leopoldo era um autodidata, ele abandona os estudos muito cedo, ele devia ter mais ou menos uns 12 anos, quando ele abandona os estudos, porque ele não concordava com a maneira como as crianças eram ensinadas na época. Nós estamos falando de um período em que a palmatória ainda era uma instituição, em que os professores eles tinham o direito de castigar fisicamente seus alunos. E Leopoldo não aceitava isso. Ele não pôde aceitar esse tipo de castigo. E há um porquê, né? Para além além da possibilidade lógica de que ele já trouxesse na sua memória espiritual os conhecimentos de que a educação não devia passar por aquilo, há de se salientar que Leopoldo era praticamente o chefe da família desde muito cedo, porque o seu pai, seu Eulário, ele foi para o Seringal para tentar a vida e nunca mais voltou. E por isso Leopoldo assume as rédeas da família. Ele assume as rédeas de ser o homem da casa muito cedo. Então, acredito que até por conta disso, ele não concordava com essa questão dos castigos físicos. Ele não concordava que uma outra pessoa, que não fosse nem sua mãe nem seu pai, batesse nele. Mas ele não para de estudar, ele continua estudando por conta própria, ele chega a trabalhar como estivador do Cais do Porto, na Bahia. Aí a gente olha para Leopoldo, as imagens dele, aquela figura tão franzina, não consegue imaginar que ele era um homem que se entregaria a trabalhos braçais. E tudo isso enquanto ele estudava. E à noite ele ia para os saraus de poesia, ele ainda publica alguns livros nos anos 1910, então ele fazia parte da vida cultural da Bahia. E enquanto ele foi estudando por conta própria, ele foi tendo uma formação humanística cada vez maior, que o levou a se tornar professor por mérito próprio. E, curiosamente, no colégio que ele veio a fundar, aqui no Rio de Janeiro, ele pregava a ideia de que a escola devia ser um espaço de amor, ternura e respeito, né? Em 1915, ele conheceu o espiritismo por intermédio desse senhor, José Petitinga. José Petitinga, que era poeta espírita, era um homem bem conceituado nas letras de seu tempo, tendo sido, inclusive, elogiado por críticos do porte de Silvio Romero, e é José Petitinga que apresenta a ele o espiritismo em 1915. E a gente faz questão de falar sobre José Petitinga pela importância que teve para a história de Leopoldo ter tido contato com esse homem, porque Leopoldo Machado ele já havia sido católico em razão de seu nascimento, se tornou protestante e depois ele se torna materialista. Ele se torna um completo descrente, por assim dizer, e quando ele conhece o espiritismo, ele se encanta por aquilo e alguma coisa nele muda. E aí a gente tem que agradecer muito aí ao José Petitinga por esse contato que ele promoveu entre Leopoldo e o espiritismo. Em 1927, ele se casou com Dona Marília Barbosa Ferraz, né, professora formada, e daí eles acabam vindo para o Rio de Janeiro, onde, em 1930, ele funda o Colégio Leopoldo, em Nova Iguaçu, aqui na Baixada Fluminense, uma instituição de ensino que permanece em atividade até os dias atuais, uma das mais tradicionais instituições de ensino aqui na Baixada Fluminense, e, curiosamente, foi o primeiro colégio de ensino secundário da Baixada Fluminense. Para quem não é do Rio de Janeiro, talvez fique complicado entender o que seja a Baixada Fluminense, mas basta dizer que são aproximadamente 10 municípios compondo uma grande massa
populacional, né? E é uma região historicamente muito desprovida de recursos e de investimentos. Então, a coragem de Leopoldo de vir para o Rio de Janeiro, vir para Nova Iguaçu, fundar um colégio nesse lugar, um lugar onde antigamente você ia a cavalo para os lugares, onde você não tinha muito acesso ao que nós convencionamos chamar o centro do Rio, que seria a capital. E ele funda esse colégio aqui. Ainda sobre o homem, necessário lembrar que ele foi membro de diversas agremiações literárias e culturais. Nessa foto aqui, vocês estão vendo ele ali circulado, ele está na cerimônia de posse da Arcádia Iguaçuana de Letras, isso já em 1955, se a memória não me engana. Leopoldo já estava bem debilitado de saúde, tanto que ele não lê o discurso de posse, quem lê é um amigo, e curiosamente ao lado dele, à sua direita, estava Rui Afrânio Peixoto, que foi um outro grande educador brasileiro aqui de Nova Iguaçu. Ele era trabalhador do Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade, casa esta que continua em atividade até hoje, uma das instituições mais tradicionais aqui do Rio de Janeiro, e onde a arte tem um lugar destacado até hoje. Ele foi, inclusive, presidente do FÉ durante muitos e muitos anos. E no dia 22 de agosto de 1957, portanto, há quase 60 anos, Leopoldo Machado retorna à pátria espiritual. Para se ter uma ideia do impacto que Leopoldo causa no cenário, não só o cenário espírita, mas o cenário cultural aqui da nossa região, até mesmo o padre e o bispo da cidade, com quem ele teve tantas discussões, vão ao seu velório, se emocionam, acompanham as orações, e o cortejo fúnebre que vai acompanhando o corpo de Leopoldo até o cemitério se estende por aproximadamente 4 quilômetros. Diz-se que em Nova Iguaçu, nunca antes nem depois, se viu um cortejo fúnebre desse porte. Realmente, o impacto que ele causa na cidade ia muito além da casa espírita, ia muito além da escola. Ele era o homem da cidade. Vamos falar um pouquinho do poeta. Segundo um levantamento de Clóvis Ramos, Leopoldo Machado deixou aproximadamente 50 livros, sendo que desses 50, 20 nunca foram publicados. 20 dos livros de Leopoldo nunca foram publicados com ele em vida e, para nossa tristeza, a maioria deles permanece inédita até hoje. Os livros de Leopoldo são cada vez mais raros de encontrar, são cada vez mais difíceis. Quem tem não se desfaz, e quando a gente consegue encontrar algum, a gente levanta a mão para os céus. E que tipo de livros Leopoldo escreve? Poesia, teatro, ensaios, crônicas, contos e biografias. A gente vê que onde eu estou colocando o poeta, nós temos uma envergadura imensa de poemas, né, de textos, porque ele acaba demonstrando que na sua escrita ele é sempre essa figura inquieta. Então, em termos de poesia, por exemplo, ele chegou a publicar, mesmo antes de se tornar espírita, ele já havia publicado lá na Bahia, lá em Salvador, ele já havia publicado 3 livros de poesia, né, que foi Saudade, 2 livros de poesia, Saudade e Meus Últimos Versos. São livros que ele publica ainda na Bahia, com textos escritos pouco antes dele se tornar espírita. E, em 1920, ele publica o livro Ideias. Eu vou tirar rapidamente aqui a tela, porque eu vou ler um dos poemas desse livro para vocês. Vocês estão me vendo agora? Sim. Eu consegui, com muito custo, um exemplar do livro Ideias, de Leopoldo, né? E
eu vou ler um dos livros um dos poemas desse livro para vocês, e esse poema já mostra como as ideias espíritas estavam germinando nesse homem que estava ali pensando a sua vida. Basta dizer que ele só foi começar a falar publicamente sobre espiritismo em 1933. Então, quer dizer, entre a sua adesão ao espiritismo até o momento em que ele começa a se pronunciar publicamente, tem aí um espaço de 18 anos. Mas ele já começou a colocar essa influência na sua poesia. Então eu vou ler para vocês o poema Espiritualismo. Na hora que passa, confessar-se crente na vida espiritual em Deus é estar disposto sempre a ver constantemente, em quase todo lábio, um riso alvar. Como a igreja de antanho que arrastava para a fogueira a quem não cria em Deus, numa faina sem fim, medonha e brava, por dar cabo de todos os ateus. A ciência de agora mostra um nudo desprezo, uma chacota original, a quem afirma Deus pairar por tudo e assevera a existência espiritual. Porém, quem se descrente de consciência, quem o for de fato como em regra se é, alheio vai passando à luz da ciência, porque prefere a luz de sua fé. Que importa, enfim, toda essa indiferença ao crente que de segura convicção? Bendita seja a crença, mas a crença que tem por alicerces a razão. Então, é um poema ainda do seu início de contato com a doutrina, mas que, como a gente pode ver, já demonstra que não foi em vão, que realmente a doutrina estava fazendo com que ele pensasse. Ele também vai produzir textos para teatro, o Teatro Espiritualista e o Teatro para a Mocidade são livros até hoje muito interessantes pela sua leitura. A gente sabe que é um tipo de teatro até bem... O Edmundo uma vez caracterizou para mim de uma forma primorosa, é um tipo de teatro bem ingênuo, e eu entendo essa ingenuidade naquele sentido de ser um teatro muito direto, com um objetivo muito claro para as questões pedagógicas, educacionais, o que em momento algum tira o mérito. Ele vai escrever ensaios, como, por exemplo, a Cruzada do Espiritismo de Vivos, que vocês estão vendo aí a capa na tela. O Espiritismo é obra de educação, uma tese maravilhosa, demonstrando como o Espiritismo se propunha a educar o espírito. É considerado por muitos o criador do conto espírita, com o livro Consciências. E as biografias, entre elas a de Caxias e de Caibá Schutel, né? Ele acaba tendo um leque de atividades literárias muito grande, muito amplo. E a gente pensa assim, nossa, e ele tem toda essa produção num período muito curto, porque ele começa, o seu primeiro livro de poesia, ele lança em 1918, com poemas escritos já alguns anos antes, e ele vai desencarnar em 1957. Então, é um tempo muito curto para uma produção tão vasta quanto a que Leopoldo teve. E vamos falar do pregador. Aí é que a coisa fica bacana, porque o que caracteriza Leopoldo é justamente a sua verve, a sua empolgação em falar do espiritismo. E aí, quais são as coisas bacanas para a gente lembrar? Primeiro, o primeiro Congresso de Mocidades Espíritas do Brasil, organizado por Leopoldo em 1949. A gente que milita nesses eventos, dos quais a gente tanto participa, a gente sabe como é difícil hoje em dia fazer um evento que reúna 100, 200, 300 pessoas. E os anais do Congresso de Mocidades Espíritas do Brasil dão conta de mais de 500, de várias partes do país. E a gente olhando para essa foto, né, a foto da mesa de abertura, é curioso ver como é que eram esses moços da época, como eram esses jovens da época.
né? Eles são muito diferentes do que nós conhecemos hoje como jovens, mas pela foto a gente já percebe assim, o espaço que foi organizado para isso. É interessante notar que é no primeiro Congresso de Mocidades Espíritas do Brasil que se discutem coisas muito curiosas. Coisas como, por exemplo, que termo nós vamos adotar para os grupos de jovens do Espiritismo? Nós vamos chamá-los de mocidades ou de juventudes? E ele prefere-se mocidade para não confundir com as juventudes socialistas da época. A Canção da Alegria Cristã, que hoje é cantada no país inteiro, composição de Leopoldo Machado, ela é escolhida durante o Congresso para ser o hino da Mocidade Espírita do Brasil. Então é muito bacana a gente pensar que foi um evento tão grande, que ocorreu em mais de um lugar do Rio de Janeiro. O almoço, por exemplo, era num lugar diferente de onde ocorreu o Congresso, e consta que o almoço foi uma bela de uma feijoada, né? Não tinha como ser diferente no Rio de Janeiro. Leopoldo era um grande polemista. Ele nunca se furtou a debater sobre temas relacionados à doutrina. Esse livrinho cuja capa vocês estão vendo, Pigmeus contra Gigantes, ela é uma polêmica, porque Leopoldo tinha um programa de rádio, na época, chamado A Voz Espírita Radiofônica. E a Associação de Psiquiatria do Rio de Janeiro tentou tirar o programa do ar, alegando que era uma fábrica de loucos. E Leopoldo pega a denúncia feita pela associação e escreve um livro rebatendo cada item da denúncia, demonstrando que, na verdade, o que os psiquiatras estavam com medo era da concorrência que as casas espíritas promoviam contra o tratamento psiquiátrico. Esse seu lado polemista muitas vezes o levou até a granjear algumas antipatias, né? Como, por exemplo, quando ele começa a defender as artes, porque os caras achavam, né, na época, que não devia ter arte nos centros espíritas. E ele dizia, não, mas nós temos que ter, a casa espírita tem que ter música, e música alegre, animada, que encante os jovens com letras repletas de espiritualidade, para bafejar um pouco os ambientes estéreis e espantar das casas espíritas esse ranço que mais se assemelha à antecâmara da mansão dos mortos. Então Leopoldo via nas artes uma ferramenta poderosíssima para empolgar as pessoas dentro da casa espírita, para evangelizar as crianças, para atrair os jovens. Ele dizia que os jovens são o futuro da doutrina, e a doutrina o futuro da humanidade. Então ele não aceitava que se excluísse nem as artes nem os jovens. Ele vai participar ativamente do Pacto Áureo, que foi aquele momento em que a FEB procurou unificar o movimento espírita brasileiro, que estava um verdadeiro samba do crioulo doido. Cada um fazia espiritismo à sua maneira, cada casa tinha a sua regra, e muitas vezes você tinha determinados lugares em que havia mais de uma federativa que não se entendiam. Ele mesmo conta que na Bahia, sua terra natal, eram 3 federativas, né? E como é que ele vai se engajar no Pacto Áureo? Com a caravana da fraternidade. Que eles saem percorrendo o Brasil para levar a proposta da unificação do espiritismo. É muito bacana esse momento, porque com recursos próprios, em 1950, um período que não era nada fácil de se transitar pelo Brasil, esse grupo de homens, capitaneados em grande parte pela figura de Leopoldo, que vocês podem ver aí na foto de terno escuro à esquerda do vídeo, né? Eles saem pelo Brasil levando a proposta da unificação. E eles percorrem vários estados brasileiros. Ele até conta que, quando ele esteve na Bahia, ele diz assim: eu estava de volta à minha terra natal. Pude mesmo tornar a ver a casinha tão simples em que passei os dias mais torturados e mais felizes de minha existência.
a unificação começara e colhemos já os primeiros frutos de nosso trabalho. Um dado curioso é que no livro que Leopoldo escreve sobre a Caravana da Fraternidade, ele conta que eles ouviram na Bahia uma breve exposição e uma prece muito bonita de um jovem rapaz que prometia muito, que se chamava Divaldo Pereira Franco. E é muito interessante a gente pensar nisso, né? Na época, Leopoldo era o grande pregador do espiritismo no Brasil. E Divaldo estava ali também, estava ali nos seus inícios ainda. Ele ainda vai encontrar-se com Chico Xavier, ele vai ter a oportunidade de conviver com nomes muito importantes dentro do espiritismo brasileiro. E a sua principal proposta era a proposta do espiritismo de vivos. Tudo isso que a gente está vendo aqui, está falando de Leopoldo, se encaixa na proposta do espiritismo de vivos, que é a proposta de que as casas espíritas precisam se tornar, na visão de Leopoldo, verdadeiros clubes de espiritualidade, onde o jovem, o idoso, a criança, onde todos estejam juntos, aprendendo e compartilhando as emoções e os conhecimentos. O espiritismo de vivos para Leopoldo é aquilo que nós precisamos promover a cada dia para tirar de nós os ranços, os hábitos que nós trazemos arraigados e que muitas vezes nós enxertamos no movimento espírita. Aqui, nesse momento, para a gente poder ouvir as falas das pessoas. Muito bom, Glaucio. Obrigado aí pela primeira apresentação. Glaucio fala lá de Mesquita, no Rio de Janeiro, ou melhor, na cidade, no Nova Iguaçu, né? Não, Mesquita eu sou de Mesquita. Mesquita é a cidade. Quase capital do Brasil, mas por um acidente não foi. E eu vou passar aqui, para o Júlio de São Paulo, tá? Quer participar conosco aqui sobre a sua exposição. Fique à vontade, Júlio. Boa noite. Boa noite. Acompanhando aqui empolgado a exposição do Glaucio. Confesso que eu não conhecia a biografia do Leopoldo, só alguns pontos, então não sabia dessa ligação intensa dele com arte, né? A gente sabia a ligação dele com a mocidade, com a caravana da fraternidade e da luta para poder aliar a arte até ao movimento de mocidade, mas eu não sabia que ele era um artista tão cedo, né, e que escreveu tantos livros, né, e vários deles de poesia, né. Eu quero fazer um comentário aqui, que a Alegria Cristã essa música é conhecida no Brasil inteiro, onde quer que a gente cante, sempre tem gente que conhece e canta junto, ainda é um hino muito forte, tem uma vibração muito intensa em qualquer lugar que se cante. E esse título dessa música, ela acabou se tornando, em várias cidades do Brasil, em vários estados do Brasil, como sinônimo daquele momento nas mocidades em que se faz aquele instante social, né? Você não está no estudo, mas você canta, você tem um momento artístico, você tem a parte de poesia, né? Lá no nosso estado a gente não falava Alegria Cristã. Mas depois, eu morei em vários estados, né, gente? Então, em vários locais as pessoas falavam, não, o que eu faço, eu sou da Alegria Cristã, eu sou da Alegria Cristã. Eu falei, gente, todo mundo é da Alegria Cristã, quem não é da Alegria Cristã, né? Aí depois que eu entendi que a Alegria Cristã é desse momento, achei muito, assim, perfeito esse título para esse momento, ainda mais se relacionando com a pessoa do Leopoldo. Agora, uma informação aqui. Em 1949, esse Conto de Mocidades foi para o Brasil todo. Ele chegou a testar antes com menorzinho, estadual, local, municipal, ou já partiu para o grande, megalomaníaco? Olha, que eu saiba, não chegou a haver encontros menores anteriores, não. Ele já partiu direto com a ideia de fazer um mega encontro. A coisa foi nesse pé. Ele já partiu com essa proposta, né?
Leopoldo é desses, como o pessoal fala hoje em dia, né? Ele já parte com a ideia de fazer um grande encontro, e ele faz. Ele começa a escrever cartas para as pessoas, mandando telegramas, telefonemas. É assim que ele vai organizando daqui da Baixada Fluminense esse evento que até hoje não houve outro. Nunca houve uma segunda edição, né? Leopoldo ele desencarna poucos anos depois, né? Não sei se pode passar a palavra para o Fátima, mas depois eu continuo aqui em algum outro momento. Antes eu queria só comentar sobre o que você falou da canção, né? Da Alegria Cristã. A gente, pelo menos eu aprendi lá na escola, ainda menino, né? De que o nosso país é muito grande e o idioma português foi o que manteve a unidade do país. Da mesma forma, acho que o nosso movimento espírita ele é muito diverso e sofre as influências culturais das regiões de um país continental como o nosso, né? Uhum. Mas a música, a canção Alegria Cristã, Quanta Luz, né? A arte contribuiu para a manutenção da unidade espírita. Aquele sentimento que faz você ir para os interiores, ou quem é do interior ir para a cidade, ou a gente ir para as regiões diversas, extremas do país, e falar com sotaques diferentes, mas no instante de cantarmos uma música espírita, aquela música é conhecida por todos nós, e isso alimenta o sentimento de fraternidade, de pertencimento, né? A uma comunidade espírita, faz parte da cultura da gente, né? Isso vale a pena sublinhar, é a arte contribuindo na unidade, né? E olha, Ed, é uma pena que, infelizmente, eu já cheguei a ver espíritas que desconhecem a autoria da canção da Alegria Cristã, que é letra de Leopoldo Machado, música de Olí de Castro, e eu já vi, uma certa feita, um grupo que gravou a música como sendo, e botou no CD, que a música era do espírito Alta de Souza. Alguém falou para eles e eles... Mas assim, não é dela. E a gente vê assim como é que às vezes nós, no meio espírita, nós carecemos de memória, de manter a memória viva. Uhum. A gente carece muito disso. Fazer-se o quê? Esse nosso ciclo de estudos agora, que vai até o final do ano, tem alguns temas desses, de recuperar a memória, as lembranças de pessoas como Leopoldo, né? Eu vou convidar aqui a participação da Fátima Ricardi, de Indaiatuba, que está acompanhando lá o bate-papo pelo YouTube, na transmissão, para ela passar para a gente quem já se identificou lá, né? Que a gente tem uma participação de muita gente, mas alguns só no bate-papo. Enfim, Fátima, sua contribuição para a gente aqui. Pois não, boa noite a todos. Com muita alegria aqui que registramos. Estão me ouvindo bem? Mais ou menos, tem uma interferência. Mas continue. Chegamos a ter 29 companheiros já que se identificaram, 29 companheiros assistindo pelo YouTube, companheiros do Amapá, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Rio de Janeiro e São Paulo. E a nossa companheira Ana Maria, do Ceará, comenta que essa unificação, não defendida pelo Leopoldo Machado, colocada pelo irmão Glaucio, essa unificação ainda é luta até hoje no movimento espírita. Ana Maria diz, às vezes me pergunto, e repasso a pergunta, por que tanta dificuldade na unificação dos vários movimentos espíritas? E ela ainda acrescenta a questão da evangelização e mocidade espírita deveria ser uma das atividades mais importantes das casas espíritas. Ana Maria, de Fortaleza, Ceará. Se o Glaucio quiser comentar a respeito. É interessante porque essa dificuldade de unificação ocorreu e ainda ocorre em vários lugares, inclusive no Rio de Janeiro. Até
talvez 10 anos atrás, não tenho a data exata, mas eu ainda peguei um período no Rio de Janeiro em que nós tínhamos duas federativas, nós tínhamos a USEERJ, né, União das Sociedades Espíritas do Estado do Rio de Janeiro, e a FEERJ, Federação Espírita do Estado do Rio de Janeiro, e que não se entendiam, não se comunicavam, era cada uma num canto, e somente alguns anos é que elas foram efetivamente sentar e botar a coisa em pratos limpos e se resolveram, e aí sim a gente passou a ter um movimento unificado no Rio de Janeiro. Mas eu vejo que isso ainda é um caminho que a gente precisa passar, que muita gente ainda tende a botar as suas opiniões, as suas vontades, a sua visão acima do bem comum, acima da causa maior. E eu acho que é nada menos Leopoldo do que isso, porque em várias ocasiões Leopoldo chegou a colaborar com instituições com as quais ele não se entendia, com as quais ele não concordava. Mas, como ele dizia, eu vivo louco de amor pela doutrina. Se eu vivo louco de amor pela doutrina, o meu papel é passar por cima disso, porque o homem velho tem que ficar para trás de uma vez, para a gente ir deixando nascer o homem novo. Ele vai falar isso, por exemplo, até mesmo quando ele é meio que convocado pela direção da Federação Espírita Brasileira, ele chega a dizer: nós não morremos de amores por dirigentes da FEB, nem eles tampouco por nós, sem que haja nem para eles, nem para nós, a menor quebra do que somos e do que valemos. Mas nós andamos loucos de amores pela doutrina, que não é privilégio nem de homens, nem de instituições determinadas. E é essa nossa loucura cristã que nos leva a declarar e afirmar que a FEB é a mais alta instituição espírita do Brasil e do mundo, sem cuja ação muito não se poderia fazer. Então, gente, olha que consciência que esse homem tem de ter lá as dificuldades dele com os homens que estão à frente de uma instituição, mas não colocar isso como um demérito nem para os homens, nem para a instituição. Eu acho que a gente tem muito a aprender com ele. Né? A gente tem muito a aprender com esse tipo de exemplo. Sim, eu vou passar para a Ângela Luier, lá de Portugal, quer fazer uma contribuição com você. Cláudio, fica à vontade, Ângela. Uhum. Obrigada. Nossa, Cláudio, eu estou encantada com a sua apresentação. Confesso que eu estou aprendendo muito e você está transmitindo com todo esse amor que eu estou cada vez mais interessada em conhecer, em aprender mais. Cláudio, você falou em vários aspectos que são muito importantes. Entretanto, tem um ponto que você tocou que eu considero que seja importante, se você quiser falar um pouco mais, que é essa questão da educação com amor. Porque nós sabemos, não é, que é importante educarmos com amor e disciplina, mas é o amor que transforma, que ajuda a pessoa a crescer, né? Então, você gostaria de falar um pouquinho mais sobre esse aspecto da educação e do Leopoldo? Com certeza. É interessante, uma curiosidade, Ângela, é que um dos livros de Leopoldo só foi publicado em Portugal. O livro Cientismo e Espiritismo, ele não é publicado no Brasil, ele é publicado em Portugal e o pessoal tinha que importar para comprá-lo. Mas é bacana pensar que essa pedagogia do amor, que hoje muita gente acha que é a maior novidade do mundo, né? A gente vê assim algumas pessoas, não, a grande novidade é a pedagogia espírita. Isso não tem nada de novo. A pedagogia espírita já existia desde o tempo de Kardec. Leopoldo, assim como Eurípides Barzanufo, foram os caras que pegaram a proposta da educação do espírito e levaram adiante. E se a gente parar para pensar, essa ideia de uma pedagogia baseada no sentimento, baseada no carinho, na afeição, também não é criação recente. Isso vem desde Pestalozzi, né? E eu acho muito bacana que na entrada do Colégio Leopoldo, até hoje, tem uma pedra de mármore com um texto de Leopoldo, um poema de Leopoldo, que é o hino do colégio. Eu vou ler para vocês. Né? Eu acho que ele resume bem aquilo que toda escola deveria ser. Aqui é o templo augusto da verdade.
A catedral é excelsa do saber. Almas cheias de ardor, de mocidade, entrai, vinde aprender. Entrai, aqui não há semblantes graves, porque só se respira paz e amor. São as crianças quais um bando de aves, é quase um pai o mestre, o professor. Tudo aqui são promessas e esperanças, é belo e doce este calor sentir. Se entrais agora, tímidas crianças, saireis homens de bem para o porvir. Então, a ideia de Leopoldo, de uma pedagogia do amor, de uma educação baseada no amor, na afeição, ela não exclui a firmeza no momento certo, ela não exclui a disciplina, mas ela inclui o carinho, inclui o afeto. E exclui tudo aquilo que muitas vezes a gente ainda vê na educação de hoje, de menosprezo, a bagagem que o aluno traz, né? De ignorar que o ambiente escolar é um ambiente de troca, né? O professor ensina enquanto aprende, e aprende enquanto ensina. E a gente ainda vê esses mesmos problemas hoje na educação. O Colégio Leopoldo, pelo menos enquanto foi dirigido, gerido pela figura de Leopoldo Machado, conseguiu ser meio que um oásis de carinho dentro de um deserto de rigidez absurda e muitas vezes inconsequente, muitas vezes inconsciente. É uma proposta eminentemente democrática. Consta, por exemplo, que certa feita Leopoldo retirou uma professora de sala de aula porque ela teria distratado os alunos em voz alta, e ele entra na sala, ele pede que ela se retire, e ele assume a turma e continua o tema que ela estava dando. Porque ele não admitia que na escola dele se empregasse palavras duras, se empregasse um senho franzido, era um local democrático, era um local aberto. E a tal ponto que na mesa de trabalho dele, quando as pessoas chegavam, se as pessoas chegavam muito irritadas, né, elas davam de cara com uma frase que ele mandou colocar em madeira, em letras garrafais. A tempestade é lá fora. Então, quando as pessoas chegavam irritadas, essa frase servia para desarmá-los. As pessoas já relaxavam. E ele procurava sempre trazer essa noção. Hoje nós precisamos muito disso. Nós precisamos cada vez mais de que a escola seja um local de acolhimento, de que os professores não sejam os adversários dos alunos. Eles serão aqueles que muitas vezes terão que discipliná-los, que muitas vezes terão até mesmo que ser um pouco mais enérgicos, mas rispidez não. A gente está precisando muito disso, porque nós somos milhões, bilhões de pessoas carentes, de pessoas que só estão querendo olhar para alguém e dizer assim, cuida bem de mim, me pega no colo, me mostra que há outras possibilidades, me mostra que amanhã o sol volta. Eu não sei se eu respondi bem a Ângela, não, mas foi o que me ocorreu aqui. Glaucio, não sei se você... Sim, Glaucio. Desculpa, Edmundo, só para dizer que respondeu sim. Obrigada, Glaucio. Eu que agradeço. Não sei se você ainda tem a apresentação aí para fazer de slides, mas vou só pedir a Fátima para trazer para a gente a participação das pessoas lá no bate-papo, a transmissão do YouTube. Isso. Também o nosso companheiro Cleiton, do Distrito Federal, comentou quando o Glaucio disse 1933, eita, quase junto com o Parnaso, que é de 32. Quase junto. E se ele ainda acrescenta, o nosso companheiro Cleiton. Leopoldo é um grande agregador, pois na época dele, jovens e mulheres não frequentavam muito as casas espíritas. E ele, através da arte, consegue trazer este público para as casas. Também aqui, a família Falcão, também no Distrito Federal, está pelo nome do nosso companheiro Danilo, dizendo, ouvi dizer que em Manaus, o grupo do Leopoldo, que estava em caravana, foi preso e foram dentro do camburão cantando a canção da alegria cristã. Glaucio,
Você tem notícias de como era a dinâmica do encontro naquela época? De qual... Depois, perdão, oi? De qual encontro exatamente? O encontro de mocidades ou como era o encontro da caravana da fraternidade? De mocidades. Olha, falhou o áudio da Fátima aí, e duas palavras sumiram. Então, vou ler de novo o que ela disse sobre o que ocorreu em Manaus. Ouvi dizer que em Manaus, o grupo do Leopoldo, que estava em caravana, foi preso e foram dentro do camburão cantando a canção da alegria cristã. Isso é lenda, gente? Isso aconteceu mesmo? Olha, eu já li algo a esse respeito, né? Inclusive tem uma biografia nova de Leopoldo que saiu há uns 4 anos, que cita en passant esse fato, mas não entra em detalhes, e eu confesso que eu não tenho certeza se isso é fato, se isso é lenda, se isso foi alguma coisa que aconteceu de um jeito e o brasileiro, com essa criatividade que nós temos, aumentou um pouco, mas eu já ouvi algo assim, mas não tenho como afirmar se isso é fato, não. Né? Então, vamos e a dinâmica do encontro de mocidades, vamos lá. Olha, a dinâmica do encontro de mocidades. Tem um vídeo muito bacana que pode ser encontrado pela internet, mostrando cenas de época. A dinâmica foi basicamente o seguinte, do que a gente teve acesso. A dinâmica foi uma mesa de abertura, palestras, momentos de arte, onde houve principalmente música e declamação de poesia, tá? E um grande almoço de confraternização. Na época, era muito comum que as palestras se alongassem por 2, 3 horas. Parece que foram uns 3 ou 4 oradores no dia. E houve um momento de debate mesmo. Um momento de debate onde eles falaram assim, olha, a gente tem que decidir os rumos do movimento de jovens no meio espírita. A gente tem que começar a ver como nós vamos dar e conquistar acesso para as juventudes nas casas espíritas. Porque na época, o que se dizia? Se dizia que evangelho não era coisa para criança. Teve um jornal espírita que atacou duramente Leopoldo, e Leopoldo, no programa de rádio, ele dá a resposta dizendo assim, esse tipo de postura mostra claramente que vocês não compreenderam nada da proposta do Espiritismo, que é uma proposta eminentemente libertária. Vocês se esquecem de quem foram as médiuns que codificaram a doutrina junto com Kardec, que eram jovens, em idade de brincar de bonecas e estavam pensando nas coisas do espírito. Então, ele foi muito incisivo nisso. Né? Ele tinha essa preocupação de que o jovem tinha que ocupar. E o Congresso foi esse momento de palestras, debate, arte e decisões. É interessante você sinalizar isso, Glaucio, de que, né, o jornal espírita se colocou de que não era espaço para a criança no centro espírita. Né? Ou seja, hoje também se falam algumas tolices, as tolices parece que atravessam os tempos, né? Não é privilégio de ninguém. Eu vou passar para a Fátima Ricardi, que está aqui acompanhando o bate-papo lá no YouTube, para passar alguns comentários também que foram feitos. Fátima, fique à vontade. Obrigada. Também nossa companheira Cleide Alves, da Paraíba, comentou que adora os estudos, e nosso companheiro Leonardo, do Rio de Janeiro, a respeito do que foi falado sobre a busca da unificação no movimento espírita, disse o Leonardo. A doutrina foi feita pelos espíritos designados, mas o movimento espírita é feito pelos homens, suscetível aí do orgulho e egoísmo, pois que os homens são falhos. E a evolução, por meio da evolução, cabe a nós reparar nossas falhas. Mary Santos, da Praia Grande, São Paulo, colocou que está adorando o tema educação. E Cleide Peixoto considerou muito proveitoso o estudo, está considerando. Obrigada. Joia. Bacana. Glaucio, você tem ainda a apresentação de slide, não? Eu tenho uma, mas é para quando for encerrar, Ed. Tá bom. Preparei então, uma coisinha para encerramento. Eu queria lhe fazer uma pergunta, assim, que é uma provocação, né?
Oba! Eu ouvi uma coisa muito interessante quando entrei no movimento espírita, do presidente da Casa Espírita, o senhor Leão Pereira, que disse assim: o espírita nunca cai por acidente na área de educação. E o Leopoldo é um exemplo disso, né? De um plano que a gente tem de fazer parte da área de educação. Cada um na sua medida, e a gente com a arte, inevitavelmente, transita também por isso. Mas você citou para a gente o ponto de vista de Leopoldo Machado ao olhar para o movimento espírita da época e dizer que precisávamos de um espiritismo de vivos, né, de utilizar a arte como um instrumento de comunicação, de divulgação do espiritismo. Quais seriam as palavras de Leopoldo Machado ao olhar para o movimento espírita hoje? Faça aí a sua elucubração a respeito disso. Olha, eu tive a felicidade de me aprofundar muito na vida de Leopoldo, principalmente entre os anos de 2005 até mais ou menos 2009, que foi o período em que eu comecei as pesquisas para escrever a peça Alegria Cristã, a história de Leopoldo Machado, na qual eu interpreto o personagem. E, assim, até mesmo acesso a alguns materiais inéditos, eu tive a sorte de ter, como as Memórias do Espírita Baiano, que o pessoal lá de Matão me mandou, foi publicado na Revista Internacional de Espiritismo. Então, às vezes, é curioso que não é a primeira vez que me perguntam o que diria Leopoldo diante de tal situação. Eu penso que se fosse hoje, Leopoldo diria assim: vocês ainda precisam parar de andar devagar. Porque, palavras de Leopoldo na época, o espírita não pode ser morno. Nós temos que ser fervorosos no estudo e nas obras. Temos que estudar para melhor conhecer o espiritismo e trabalhar para melhor vivenciá-lo, pois o espírita não tem o direito de ser nem burro, nem preguiçoso. Então, eu acho que, se fosse hoje, Leopoldo diria assim: ainda precisamos avançar mais. Já avançamos muito, já caminhamos bastante, mas ainda precisamos avançar mais. Porque quando a gente para observar o nosso movimento espírita hoje, em grande medida, ele ainda sofre com os mesmos ranços que a gente tinha há 50, 60, 70 anos atrás. A gente ainda tem aí uma influência de outras denominações religiosas que faz com que a gente tenha espiritólico, espiritélico, espiriteiro, e dificilmente a gente tem espiritista, que era como Leopoldo gostava de ser chamado. Ele não se chamava tanto de espírita, mas sim de espiritista, que é esse seguidor do espiritismo, da doutrina dos espíritos. Então, eu acho que hoje talvez ele dissesse: vamos avançar mais, vamos ousar mais, a gente tem muito medo, a gente tem muita timidez. Vamos pensar aqui, quem de nós que está aqui participando dessa conversa, quem teria a audácia de Leopoldo de virar para a esposa e dizer: olha só, eu estou indo viajar a serviço da doutrina. E diante de uma reclamação dela, porque ela foi naquele período da Segunda Guerra Mundial, ela com medo dos torpedeamentos de navios brasileiros que já estavam ocorrendo, ele diz assim: meu São Pedro de Saias, em armadilha de lobo só cai lobo. Espiritismo, depois o resto. Quem de nós teria essa coragem? Teria esse desprendimento? Quem de nós consegue passar por cima, às vezes, do próprio orgulho em prol de uma causa maior? Leopoldo foi um dos que mais pregou a ideia do Pacto Áureo, a ideia de se fazer a unificação. E quando se assinou a unificação, Leopoldo não é convidado. Quando se assina o Pacto Áureo, Leopoldo chegou na sede por acaso, porque ele foi comprar um livro na sede da Federação Espírita aqui no Rio de Janeiro. E aí o que ele faz? Ele se melindra? Não, ele chora de emoção. Ele aplaude. A gente consegue ter esse desprendimento?
Muito difícil. Muito difícil. Nós tivemos a chance, em mais de uma ocasião, de ter a presença do espírito Leopoldo Machado em nossas atividades. E ele nunca é aquele espírito que traz uma calmaria. Não, ele é a força, ele é a energia. Ele só falta empurrar a gente e dizer, vai, malandro, acorda. Então, eu penso que talvez hoje ele estaria dizendo isso. Vai, sem medo. O que vocês ainda estão esperando? Júlio. Que provocação, hein, Ed? Júlio, eu tenho algumas situações aqui duas situações que eu anotei aqui, não sei qual delas eu coloco agora. Vou fazer uma do espírita, Leopoldo, depois tem uma sobre o artista. Tá? O Leopoldo Machado ficou conhecido no movimento espírita brasileiro pelos debates na praça com padres, com evangélicos, né, defendendo o espiritismo. E parece que era comum isso na época dele, né? O espírita tinha que ir para a rua e tentar vencer com argumentos ou lógicos ou evangélicos, ou seja lá qual for, a coerência da doutrina frente às outras religiões, né? E isso não é mais feito, tá? Isso não é mais feito. A gente não vai para a rua, a gente não vai entrar em embate com as pessoas, assim, nesse afã de querer vencer na argumentação que o espiritismo está correto, a outra religião está errada. Mas eu morei no Acre durante 2 anos e pouco, e eu frequentei um centro que era bem pequeno, e lá, o maior medo das pessoas que estudavam lá era o seguinte: eu não tenho coragem assim, de falar que eu sou espírita, porque se as pessoas começarem a me questionar, eu não vou ter como me defender e impor e mostrar que o espiritismo está certo, eu não vou ter como... Né? E eu achei aquilo completamente estranho. Né? Eles tinham medo de se identificar como espírita porque eles diziam que tinha uma pressão muito grande da sociedade em cima dos espíritas, coisa que na maioria das cidades, e eu acho que lá também, já não existe mais. Você falar que é espírita até tem, em determinados locais, até tem status. Olha, que interessante, eu conheço a obra, né, dos espíritas, vejo como eles são engajados, como eles se comportam e tudo. E lá eles tinham medo de ser confundidos com religiões africanas, né? E aí, agora eu queria que você falasse um pouco disso, do que o Leopoldo fazia na época e agora. Uau! Bom, acontece o seguinte, Leopoldo lia muito. Ele vai dizer nos seus apontamentos sobre o seu período de formação, que ele vai dizer algo mais ou menos assim. Deixa eu ver se eu acho aqui a citação, porque eu tenho ela. Eu não estou achando aqui na minha anotação, mas eu vou de memória, porque era uma das falas da peça que a gente fez. Ele diz assim: estudei bem a doutrina espírita, filosofia, medicina e até biologia, porque para bem compreender os mecanismos de adoecimento e cura, faz-se necessária uma cultura ampla e geral. Interessavam-me, sobretudo, os assuntos de caráter científico, filosófico e religioso, ansioso de cultura para bem entender o lugar exato do espiritismo no contexto das outras doutrinas que aí vão. Ainda hoje, isso ele já está escrevendo em 1950 e pouco, ainda hoje leio mais livros contra a doutrina do que a favor. Então, acho que na época de Leopoldo, o que ele estava fazendo era seguir Kardec. Porque você chega lá na Revista Espírita, volta e meia você tem a seção
resposta aos detratores do espiritismo. Volta e meia, Kardec está respondendo. Kardec não se furtava ao debate, né? E Leopoldo, inteligente do jeito que ele era, culto, ele não se furtava a isso. E ele tinha uma capacidade de argumentar sem ofender que era primorosa. O que não quer dizer que ele se furtava, né, a ser o que ele era. Disse que uma vez, num debate com um padre, aqui de Nova Iguaçu, o padre falou, durante umas 2 horas, ele falou mais 1 hora, aí dali a pouco o padre pegou e falou assim: senhor Leopoldo, nós, os católicos aqui presentes, nos converteremos ao espiritismo se o senhor fizer aparecer aqui e agora um espírito desencarnado. Leopoldo levanta e falou: não, vamos fazer o seguinte, nós, os espíritas, nos tornaremos católicos se o senhor realizar um milagre. Ele era direto, ele era incisivo. Né? Ele era incisivo. De outra feita, o sujeito vira para ele e fala assim: Leopoldo, eu não acredito em nada disso. O cara era o médico dele. Se eu conseguisse ver a minha mãe, que já é morta, eu me converteria ao espiritismo. Ele olhou e falou assim: peraí, você fez ensino primário, você fez ginásio, fez ensino secundário, fez faculdade, leva anos na faculdade, faz residência para finalmente ser médico. E você chega no espiritismo hoje, já quer partir para o último nível, o espiritismo não precisa de você, não. Você precisa dele, mas ele não precisa de você. Então, ele era essa figura incisiva, ele acreditava no que ele estava fazendo. E digo, não eram só os não espíritas com quem ele discutia, não. Na verdade, ele discutia mais com os espíritas. Antes de passar para os dias de hoje, diz que uma vez o cunhado dele, né, o Newton G. de Barros, virou para ele e disse assim: Leopoldo, você é orgulhoso, ferino, mal educado, assim, começou a botar um monte de coisa que Leopoldo era, né? Aí Leopoldo olhou para ele e falou: e você que é tudo isso e não está fazendo nada pelo crescimento da doutrina? Você é um espírita morno, que fica andando de chinelo dentro de casa. Mas a gente caminha junto. Então, ele era essa figura que estava disposta ao embate. Eu não sei em que momento a gente perdeu isso. Nas palavras do Nazareno Tourinho, né, quando ele diz que no Brasil o espiritismo ele virou meio que um xavierismo. Todo mundo quer ser igual ao Chico Xavier, sem ter que ter o sacrifício dele. Chico Xavier era aquela figura de mansuetude, mas as pessoas confundem mansuetude com omissão. Chico nunca foi omisso. Quantas vezes Chico não foi a público defender a doutrina? Mas as pessoas acham que por ele ser calmo, por ele respeitar demais os outros, ele era omisso, ele se rebaixava. Não, ele não se rebaixava, ele fazia o que o Cristo mandava. Os exaltados serão rebaixados, os que se rebaixem serão exaltados. Mas a gente não é Chico. A gente está muito mais perto de Leopoldo. Pelo menos numa certa medida. Quando Leopoldo partia para o debate, ele partia sem agredir, ele partia com conhecimento de causa. O que acontece hoje no Brasil? Nós somos um país que pouco lê, conhecemos espíritas que nunca leram um livro de Kardec e se dizem espíritas, conhecemos dirigentes de instituições e reuniões que demonstram uma falta absoluta de conhecimento da doutrina. Como é que essas pessoas vão se meter a besta de defender a doutrina diante de um ataque? Eles não podem. Eu não sei até que ponto a espiritualidade botou esse pessoal quietinho para não envergonhar ainda mais a doutrina. Que, infelizmente, a gente tem isso. A gente tem as pessoas que não estudam o espiritismo. Então, com que argumento eles vão discutir? Ou pior, aquelas pessoas que só estudam o espiritismo e não são capazes de fazer as ligações com outras doutrinas, com outros pensamentos. Não estou falando de sincretismo religioso. Não é isso. Não é enxertar ideologias estranhas à doutrina dentro das casas espíritas, dentro das nossas práticas, mas entendê-las, conhecê-las de maneira, pelo menos, a base, para que, se você for chamado ao debate, você saiba com quem você está argumentando. Quando muitas vezes eu sou chamado
para fazer palestras, e eu digo que eu não sei fazer palestra, eu gosto de fazer isso, de bater papo, né? Quando muitas vezes eu sou chamado para falar sobre espiritismo dentro de centros de Umbanda, poxa, quando isso começou a acontecer, eu vou estudar Umbanda. Porque eu tenho que saber qual é a ideologia deles, qual é a cultura deles, para que eu possa me fazer entender, para que eu possa fazer a ponte do espiritismo com a cultura deles. Eu continuo demonstrando o que eu sou, mas eu entendo o que eles são. Então, eu acho que a coisa deu uma desandada quando as pessoas começaram a se preocupar muito com a aparência e esqueceram da essência da coisa. Não sei se eu te respondi, Júlio. Ok, obrigado. As pessoas estão lá no YouTube se posicionando sobre isso, mas antes o Edmundo quer registrar uma presença aqui no YouTube. Não? A gente tem aqui mais uns 20 minutos ainda de conversa que está muito boa, né? Só registrar aqui que está participando conosco lá no bate-papo também José Aparecido, que é o criador da Rede Amigo Espírita, que é outra figura ímpar, né? O Aparecido é lá das terras férteis de Auriflama, a capital regional da lingerie, segundo o Google. Obrigado, Aparecida, pela participação e pelo espaço que a gente está fazendo aqui em parceria, que muito agrega de alegria a gente da Abrarte, tá? O Aparecido contribuiu aqui falando que temos que ser mais alegres e menos cara dura. E o Júlio vai trazer para a gente aqui um debate. Diga, Júlio. Tá, então a Fátima me passou aqui alguns comentários, né? E a Mary Santos de Praia Grande falou: isso, irmão, o espiritismo não dá para ser morno. Não entendo como as pessoas se dizem espírita. É briga por causa de cargos dentro do centro espírita ou da doutrina. Ou seja, os nossos defeitos aparecendo, como o Leonardo já tinha comentado, né? E o Leonardo traz uma questão aqui. A arte espírita não seria um grande instrumento de mediunidade? Precisamos reconhecer a arte espírita como instrumento de comunicação dos espíritos que nos tutelam? Isso me remete à época de Kardec. Olha, eu vou inverter a questão, Leonardo. Eu acho que, na verdade, a mediunidade pode ser um instrumento para a arte espírita também. Porque nós conhecemos médiuns de efeitos artísticos que não são artistas no seu dia a dia. O próprio Allan Kardec vai comentar, tanto na Revista Espírita, quanto em O Livro dos Médiuns, ele vai comentar de médiuns que pintavam, desenhavam, escreviam belíssimos poemas e que muitas vezes, no seu estado normal de vigília, eram incapazes de traçar uma linha. No prefácio de Kardec ao livro Ecos Poéticos de Além-Túmulo, Kardec coloca que o médium daquela obra, Vavasseur, era incapaz de escrever poemas. Então, eu penso que é o contrário. Eu penso que, em grande medida, é o contrário. Você pode ter a arte como instrumento para a mediunidade? Sim, mas eu vejo muito mais o contrário, que a mediunidade é um veículo para a manifestação da arte. E não só a mediunidade, porque ser artista é estar constantemente num estado alterado de consciência. Emmanuel já nos fala em O Consolador que a mente do artista vive mais no mundo espiritual do que no mundo material. Que isso não é a mesma coisa que dizer que o artista é médium o tempo todo. Até porque nós somos médiums sempre. Mas há que se separar aquilo que é uma produção oriunda da mentalidade do homem, do ser humano encarnado, e a produção artística que vem da influência de uma força alheia a ele. Outros estudiosos que não são espíritas já falaram sobre isso, como Kandinsky, como Michel Dufresne, que fala sobre os mecanismos da inspiração, e ele muitas vezes vai falar na possibilidade de forças exteriores à mente do poeta no ato criador. Então eu penso assim, a arte pode ser um veículo para a mediunidade, sim, mas eu vejo muito mais o contrário. A mediunidade como um veículo para a manifestação artística. Eu acho que a arte espírita é um veículo para a manifestação do belo em todas as suas vertentes.
um veículo para a manifestação dos questionamentos e propostas do espírito encarnado enquanto ser na etapa evolutiva. Eu vou fazer mais 2 comentários aqui que apareceram sobre arte, depois a gente vai voltar lá sobre o movimento espírita. Penso que a do Moisés de Salvador, Moisés Filati. Penso que a arte é a melhor, talvez a única ferramenta que pode proporcionar as transformações no homem e, consequentemente, no movimento espírita. E a Ana Maria de Fortaleza comentou, sem contar que a arte é a chama que transforma, como disse Moisés. Exato, exato. Você vê hoje em dia a maioria das escolas no mundo está usando muito a arte como um mecanismo, como uma ferramenta para aprimorar o aprendizado, para fazer com que os jovens se sintam mais parte de algo, né? A gente não tem como excluir isso. O ser humano, ele tem essa necessidade da arte. Eu costumo dizer que o ser humano ele tem uma necessidade do mito. Nós precisamos do mito para sobreviver. E, infelizmente, o que a nossa sociedade tem tentado fazer nos últimos anos é matar o mito. Tanto que hoje você vai ver os filmes, você vai ver os livros, tudo tem que fazer muito sentido. Tudo tem que fazer um sentido exato, se encaixar no mundo real. Mas, gente, eu já dizia Machado de Assis que o sujeito lê o romance para fugir do mundo real. Ele não quer ver mundo real ali. E hoje em dia a gente vê que há uma tendência na literatura, no cinema, tudo tem que fazer muito sentido. Você vê isso, por exemplo, nos filmes, vamos pegar aqui o exemplo atual dos filmes de super-heróis, né? Em que tudo tem que fazer sentido no mundo real. Gente, aquele é filme de super-herói, não tem que fazer sentido no mundo real nenhum. Ele tem que retomar um mito pra gente, a gente precisa dessa criação de uma mitologia pessoal, que a gente não pode excluir isso. No momento em que a gente exclui a mitologia, o mito do nosso dia a dia, a gente começa a empobrecer, a gente começa a morrer. Porque o ser humano, ele é um ser profundamente mitológico. Um outro comentário aqui, voltando lá à parte do movimento espírita, o Leonardo comentou. Em suas dificuldades, o movimento espírita se encontra ainda em aprimoramento? Não aprimoramento da doutrina, mas sim do movimento. Olha, eu só posso falar sobre a minha visão. Eu creio que sim. Eu creio que sim, que nós estamos ainda num processo de aprimoramento. Até porque a gente ainda está tentando entender o que é o espiritismo. Então a gente ainda precisa efetivamente entender o espiritismo na sua essência para poder vivenciá-lo, para não ter, como eu vi um dos comentários aqui, das pessoas que brigam por causa de cargo dentro do centro espírita, para que a gente possa efetivamente fazer do movimento um movimento e não mais uma instituição. Para a gente fugir daquilo que o próprio Leopoldo chamava de igrejismo no movimento espírita. Gente, é triste perceber que o movimento espírita ainda sofre com igrejismo. Você não pode questionar determinadas coisas. Você tem, às vezes, o surgimento de palestrantes, que são palestrantes profissionais, mas quando você vai observar a fala do sujeito, é mais do mesmo. Sabe? Eu parei de ver palestra no YouTube de alguns nomes, porque eu falo, gente, o cara passa todas as palestras dele falando a mesma coisa, sempre de modo muito superficial, isso cansa. Você querer debater um assunto a fundo, você não consegue. Isso quando as pessoas não pegam aqueles temas, que são temas que não contribuem para nada, né? Na nossa época, ainda se briga muito por conta daquele negócio, o corpo de Jesus. Leopoldo dizia, esse assunto não me interessa. Nunca me interessou, porque isso não vai nos aprimorar em nada. Eu gosto de um espiritismo simples, objetivo e produtivo. O homem está falando isso há mais de 70 anos e a gente ainda às vezes se vê brigando, discutindo bobagens, discutindo detalhes, discutindo vírgula. Né? Então, eu acho que o movimento espírita ainda está em aprimoramento, porque ele nem levantou do chão. Ele nem começou a andar direito. Ele ainda está engatinhando.
E a culpa é nossa. Eu quero voltar a discussão para a arte, até para fazer uma ponte aí, que eu acho que você vai falar de arte, mas só vou ler os comentários aqui. Ó. O Leonardo acredita que a unificação vai se dar em questão de tempo. E outro comentário, Vinícius, ainda mais nessa guerra cultural que estamos enfrentando. Mas a doutrina continua a trabalhar. Né? Isso mostra o real questionamento da maioria. Então é bom, né? Muito. O Moisés quis dizer que usar a arte do movimento espírita pode retratar os princípios preconizados por Leopoldo, porque ele foi a unificação em pessoa. Sim. Né? E disse que hoje tem embate, mas é um embate fútil, mordaz, separatistas. O Leopoldo era caridoso e indulgente. Uhum. E ele acha que nem todos compreenderam esse papel de defensor da doutrina, pois poucos espíritos compreendem o espiritismo em sua essência. Tá? Eu estou vendo que o tempo está acabando aqui, eu não sei como está a sua preparação aí, então acho que eu vou devolver a palavra para você, né? Para você fechar aí, que a gente só tem 8 minutos. Bom, gente, eu vou encerrar de uma forma que eu acho que as pessoas já se acostumaram, né, à minha maneira de bater papo, né? E eu estou muito agradecido por poder falar de Leopoldo assim para tanta gente. Depois eu vou entrar lá no link do YouTube para qualquer outro questionamento a gente responde via YouTube. Mas é engraçado que eu estava hoje assim, pensando como é que eu ia finalizar, né, o nosso papo aqui, e desde muito cedo tinha uns versinhos rodando aqui na minha cabeça, e pouco antes, assim, talvez 1 hora antes da gente começar aqui o nosso estudo, eu sentei e escrevi umas quadrinhas. Eu não tenho título ainda, quem puder me sugerir um título, eu vou ficar muito agradecido, que é sempre a parte mais difícil, e eu vou colocar aqui uma mini apresentação, que é o que vai ser o nosso final. Opa, peraí. Problemas com o computador. Pronto. Deixa eu compartilhar aqui a tela, né? E fica assim como um preito de gratidão a esse espírito. Nascido em terras baianas, destinado ao Brasil inteiro, no espaço cantam-se hosanas ao incansável caravaneiro. Sob as abas de seu chapéu, seu olhar mirando a manhã, cantou as belezas do céu, espalhando alegria cristã. No incentivo da arte e na educação das crianças, elevou um estandarte de um futuro de esperanças. Por isso, estes versos traço como um preito de gratidão para aconchegar no regaço a memória do nosso irmão. E não me faço de rogado em meu ofício de trovador, para lembrar Leopoldo Machado, o homem, o poeta, o pregador. Muito obrigado aí, gente, pela atenção, pelo carinho. Muito obrigado a você, Glaucio, pela disponibilidade, pela empolgação de falar sobre Leopoldo Machado, né, que é alguém que me apaixona, como todos nós que somos envolvidos com o teatro espírita. Obrigado a galera que está aí no YouTube participando do bate-papo, os companheiros que contribuíram. Nós vamos, nosso próximo estudo, sem ser a próxima quinta, outra, dia 17 de agosto, vai falar sobre... Quero fazer um pedido aí, antes de você encerrar. O Glaucio fez uma peça recentemente em que ele fez papel de Leopoldo Machado. Isso. Coloca você aí vestido de Leopoldo Machado. Eita, será que eu tenho foto aqui, gente? Você publicou no WhatsApp. Quando você procura, o Edmundo vai falar. Desculpa. Eu estava falando do próximo tema, né? Que não é na próxima quinta, na seguinte, dia 17 de agosto, nós vamos falar sobre os ensaios e as apresentações artísticas
a visão espírita desse processo de trabalho dos grupos artísticos. Todos convidados aí, quem ainda não se inscreveu no canal da Rede Amigo Espírita e também da Abrarte Oficial, fique à vontade. Se quiser, basta mandar um e-mail para a gente no grupo do Estudo Arte e Espiritismo, @gmail, estudoarteespiritismo@gmail.com. A gente acrescenta aí na nossa lista de e-mails para receber as informações, a divulgação. Fique à vontade. Obrigado aí a Ângela, lá de Portugal, a Fátima e o Júlio de São Paulo, Glaucio de Mesquita, estou falando aqui de Curitiba, enfim, a gente de diversos lugares, aí no bate-papo, gente do Brasil todo. Tinha o Norberto, lá do Amapá, gente do Centro-Oeste. Enfim, que bom que a gente está conseguindo se unir, se reunir e unir nossos pensamentos, fazendo reflexões interessantes. E aí a foto, suas últimas palavras, Glaucio. A gente tem alguns minutinhos ainda, se você quiser, e logo depois o Júlio vai fazer a nossa prece de encerramento. Esse fui eu fazendo, Leopoldo. Esse não foi exatamente a peça, as fotos da peça não estão nesse computador, mas isso foi uma performance durante a Mostra Cultural Espírita de São Gonçalo, né, com alguns objetos, inclusive, da época dele, ali colocados. E foi até um momento muito bacana, foi o desse garotinho que sentou-se à mesa junto com o Leopoldo, e quando ele perguntou quem é o senhor, eu falei, eu sou Leopoldo Machado. Ele falou, eu já ouvi falar do senhor. Né? A gente tiramos algumas fotos com Chico, né? Reproduzindo a foto. Existe uma foto histórica de Leopoldo com Chico Xavier, né? Uma foto bem antiga, bem bacana mesmo, né? É mais ou menos por aí que a gente tem feito esse trabalho, relembrando Leopoldo, retomando a figura de Leopoldo, né, para gerações atuais. E nessa Mostra Espírita de São Gonçalo houve um momento muito bacana que o Marcelo Daimon cantou uma versão que ele fez para a Canção da Alegria Cristã, que é uma versão toda animada, né, toda puxando para o pop rock, e quando ele ia começar a cantar, ele falou, Leopoldo sobe no palco, a gente saiu correndo, subiu no palco, foi um momento assim muito bacana mesmo, e algumas pessoas até comentaram que Leopoldo estava dançando mais do que eu. Mas, olha, minhas palavras finais, eu estou vendo aqui a pergunta da Fátima, infelizmente eu não vou poder ficar mais um tempo no YouTube, porque amanhã a gente tem que levantar muito cedo, mas assim, eu me coloco à disposição para quem desejar entrar em contato, falar mais sobre o assunto, a gente, de repente, tirar até um dia para marcar um bate-papo assim, para a gente se reunir sem pressa, sem pauta. E, gente, eu acho que a melhor homenagem que a gente pode fazer a Leopoldo, ele é digno e merecedor de todas elas, mas a melhor homenagem que a gente pode fazer a Leopoldo é efetivamente ser digno do esforço dele, do empenho dele. A gente sabe que Leopoldo, ele desgastou-se muito, né? Tanto que ele vai dizer no fim da vida, o braço esfalfou-se de manobrar a pena feito látego, distribuindo bordoadas de lógica e verdade, arremetendo contra toda a gente dentro e fora do espiritismo. E, a gente, por exemplo, coisa que pouca gente sabe, é que Leopoldo, logo que ele volta da caravana da fraternidade, ele tem um infarto, e a saúde dele fica debilitada pelos próximos anos, né? Ele desencarna no Lar de Jesus, que foi uma instituição fundada por ele e pela sua esposa para atender a crianças carentes aqui em Nova Iguaçu. E a melhor homenagem é essa, é a gente manter a memória dele viva através do esforço, do trabalho, sendo dignos herdeiros da sua alegria cristã. Muito obrigado mesmo, gente. Muito bom. Vamos finalizar com o Júlio fazendo nossa prece final. Okay. Agradecemos, Senhor, esse estudo de hoje, quando podemos conhecer melhor a vida e a obra de um desses trabalhadores, Senhor, que fizeram a base para a arte espírita no Brasil. Nós somos muito gratos por poder termos
esta facilidade na casa que frequentamos, em nossos dias, de encontrar outros trabalhadores de arte envolvidos e compreender esse instrumento valioso que temos nas mãos. Por maior que sejam as dificuldades que achamos que enfrentamos hoje com a arte e com o espiritismo, não se compara ao que Leopoldo enfrentou na época em que viveu. E ele não desistiu e foi à frente, e seu trabalho ecoa até nós. Então, ouvindo mentalmente a música Alegria Cristã, nós estamos unidos com todo o Brasil nesse instante, quando dizemos: obrigado, Leopoldo Machado. Continue a trabalhar junto de nós, nesta tarefa que amamos, que é fazer arte em prol do Espiritismo, em prol da humanidade. Até o próximo estudo. Uma boa noite a todos.